Fala pessoal, tudo bem? Vamos então começar aqui a nossa aula de exercícios de regra de 3. Você vai perceber que nessa bateria de exercícios aí, você vai ter regra de 3 simples e também tem regra de 3 composta. Então a gente vai ter que identificar quando a gente vai estar trabalhando com cada uma delas, tá legal? Então só para relembrar, se eu tenho apenas duas grandezas, a regra de 3 ela é simples. Se eu tenho mais do que duas grandezas, a regra de 3 ela é composta. Vamos iniciar a leitura da primeira e já identificar se é simples ou composta. Essa questão aqui apareceu no concurso público, né? Prefeitura de Itapira, em São Paulo, e está dizendo assim, ó: para alimentar 20 jacarés em 15 dias, são necessários 2.400 quilos de carne. Se 5 jacarés fossem transferidos na manhã do sexto dia, antes que os animais fossem alimentados, quantos quilogramas de carne serão utilizados para a alimentação dos jacarés até o final desse período? E aí, já conseguimos identificar as grandezas? Nós temos aqui a grandeza número de jacarés, temos aqui a grandeza número de dias e temos também a grandeza quilograma, né? A quantidade de carne aí. Então eu tenho 3 grandezas. Se eu tenho mais do que duas, a regra de 3 ela é composta. Eu vou separar aqui, ó. Tô falando de jacarés, então vou colocar só um J aqui para a gente ganhar tempo. Tô falando de dias, coloco um Dzinho. E tô falando também de quilograma, coloco aqui o KG. Beleza, galera? Então, assim, vou fazer essa daqui pelas duas maneiras que nós vimos, tá? Da maneira tradicional, clássica, e da maneira maceteada. Nas próximas, aí eu vou fazer só de uma, ou da maneira clássica, ou da maneira maceteada, e você vai decidir o que você precisa. Então, vamos lá. 20 jacarés, vou colocar aqui, ó, embaixo do J, né? Coluna dos jacarés. 15 dias, então tá aqui 15. 2.400 quilogramas. Então, 2.400. Continuando a leitura, né? Ó, se 5 jacarés fossem transferidos. Pessoal, se 5 jacarés fossem transferidos, eu não teria mais 20 jacarés, eu teria 15. Então, aqui embaixo do 20 eu vou colocar 15, porque 5 deles foram transferidos. Na manhã do sexto dia, antes que os animais fossem alimentados, ou seja, não foram alimentados no sexto dia. Então, do sexto dia até o 15º dia, que é a quantidade total de dias, olha, eu tenho quantos dias aí? Olha, eu tenho sexto, sétimo, oitavo e vai contando aí, você vai encontrar 10 dias, tá legal? Por que 10 dias e não 9? Porque na manhã do sexto dia eles não foram alimentados, então não vai contar. Vamos continuar aqui, ó. E a pergunta é justamente quantos quilos de carne eu vou precisar ter. Bom, regra de 3 composta, vocês já aprenderam lá que eu vou pegar aqui a coluna que tem o X, né, incógnita, e vou fazer as comparações para saber se as grandezas de duas em duas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos ver isso daqui. Se eu tiver aqui mais carnes para alimentar os jacarés, eu vou poder alimentá-los, né, durante mais dias, não é isso? Se eu tenho uma quantidade maior de carne, eu consigo alimentá-los durante mais tempo, né? Mais dias. Agora vamos comparar aqui quilos e o número de jacarés. Se eu tenho uma quantidade maior de carnes, se eu aumentar a quantidade de carne, eu posso alimentar mais jacarés. Então aqui, ó, também é seta para cima. Logo, essas 3 grandezas aí, elas são diretamente proporcionais. E se são diretamente proporcionais, vamos logo para nossas contas. Como é que vai ficar aqui, ó? Vou pegar aquela coluna que tem o X, né? Escrevo como fração 2.400 dividido por X. Não preciso mudar nada porque elas são diretamente proporcionais. E aqui tanto faz, né, a ordem que eu colocar. Ó. Vou colocar 20 sobre 15, que multiplica 15 sobre 10, beleza? E vamos lá para essas continhas aqui. Vamos começar logo simplificando. Ó. Eu já posso cortar o 15 que está aqui em cima com o 15 que está aqui embaixo. O que eu posso fazer também, ó, cortar esse zerinho daqui com o zerinho de baixo. Então eu vou repetir, ó. Eu tenho 2.400 desse lado esquerdo. Então 2.400 sobre X, isso tudo aí é igual a 2, né, que sobrou lá em cima, sobre 1. Então agora eu tenho uma proporção, multiplico cruzado e encontro o valor do X. Quando eu multiplicar isso daqui cruzado, ó, eu vou ter X vezes 2, vou continuar aqui, ó. X vezes 2 vai dar 2X, enquanto 2.400 vezes 1 dá o próprio 2.400. Esse 2 daqui do lado esquerdo que estava multiplicando, desce dividindo. Então, x é igual a 2.400, tudo isso dividido por 2. Se tudo isso é dividido por 2, nós chegamos à conclusão que x é igual a 1.200 quilogramas, tá? 1.200 quilos, isso daí fica sendo a nossa letra B. Legal, galera?
Como eu falei, eu vou fazer aqui da outra maneira também, daquela maneira um pouco mais maceteada. O que você precisa para saber disso, né? Para saber fazer com esse macete? Quem é o processo e quem é o produto. Quando eu falo produto, seria o objetivo. E você percebe que o objetivo aqui é alimentar os jacarés com essa quantidade aqui de carnes, tá? Então, ó, o objetivo é alimentar os jacarés. Não necessariamente com essa quantidade de carnes, mas sim com uma quantidade qualquer. Então, eu tenho que quilogramas é o nosso produto, é o nosso objetivo. E aqui, a quantidade de jacarés, a quantidade de dias é o processo. Eu vou ter que alimentar tantos jacarés em tantos dias. Tudo bem? Então vamos fazer daquela maneira que nós sabemos. Olha aqui, ó. Eu vou colocar aqui, eu vou deixar o produto para o final, né? Como já estava aqui desse lado. Então eu continuo tendo jacarés, eu tenho dias e tenho quilograma. Vou passar aquela nossa linha aqui, ó. Lembra disso, né? E aqui embaixo a mesma coisa. Só coloco de cores diferentes aí, porque a gente está iniciando isso agora, tá? Depois você vai direto, talvez até mesmo de cabeça. E vou preencher os dados, ó. 20, né? Que são 20 jacarés. Durante 15 dias terão que ser alimentados, ou seja, 2.400. E aqui embaixo, como 5 jacarés foram embora, ficaram 15. Durante 10 dias, uma quantidade X de quilos, que é o que nós queremos saber. E o que esse macete aqui me diz? Ó, vou pegar tudo que está na linha amarela e vou multiplicar. Então vai ficar 20 vezes 15 vezes x, né, porque está aqui na linha amarela, vai ser igual ao 15 vezes 10 vezes 2.400. Aqui, ó, 15 vezes 10 vezes 2.400. Simplificando aqui, ó, o que eu posso cortar já de cara? Posso cortar já o 15 com o 15, posso cortar também esse 0 com esse 0 aqui, e o que eu vou ter então? 2 vezes x, que dá 2x, é igual a 1 vezes 2.400, que é o próprio 2.400, né? Então, desço com 2 dividindo, já tem aqui que x vai ser igual a 1.200, que nós já até sabíamos, né? Porque já tínhamos feito aqui. Beleza, galera? Então, forma tradicional, forma clássica aqui do nosso lado mais esquerdo, tá? E aqui nesse cantinho superior direito eu tenho aqui a forma de macete. Tudo bem? Então, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa lá nos comentários. Próxima questão de hoje. Iniciando a leitura dela, temos: um relógio atrasa 3 minutos a cada 6 horas. Quanto tempo o relógio atrasa em 8 dias? Pessoal, então o que eu tenho aqui? As grandezas. Eu tenho minutos e horas, né? Na verdade, tempo e número de dias. Então eu só tenho duas grandezas. Se eu só tenho duas grandezas, eu tenho uma regra de 3 simples. A gente só tem que se organizar aqui porque para toda regra de 3, as grandezas semelhantes, elas precisam estar na mesma unidade de medida. Por exemplo, aqui o tempo está em minutos. Aqui o tempo está em horas. Tá? Então isso daí a gente tem que tomar cuidado. A grandeza tempo, ela tem que ser equiparada, ela tem que ser igualada ali à sua unidade de medida. Então vamos pensar no seguinte: eu estou vendo que esse relógio aí ele atrasa 3 minutos, tá aqui, ó, 3 minutos a cada 6 horas. Quanto tempo ele vai atrasar? Então tá aqui, ó, x em 8 dias. Pessoal, é o seguinte, ó, 8 dias tem quantas horas? Ora, se um dia tem 24 horas, 8 dias vão ter 24 vezes 8. Só fazer essa continha aqui, por quê? Porque aqui, ó, eu tenho em minutos, tá? Tá aqui, ó, minutos. E aqui eu tenho em horas. Eu vou encontrar o tempo que atrasou em minutos, tá legal? E aqui as horas eu tenho que passar também, né? Dias para horas, para ficar equivalente, tá legal? Então, ó, 8 vezes 4 vai dar 32, vão 3, 8 vezes 2, 16, com 3, 19, tá legal? Então, assim, 8 dias são 192 horas. E agora sim, ó, se eu atrasei mais minutos, é porque se passaram mais horas. Então a regra de 3 ela é simples e diretamente proporcional. Vamos fazer a simples multiplicação cruzada. Quando eu multiplico isso daqui cruzado, eu vou ter 6 vezes x vai ser igual a 3 vezes 192. Olha aqui embaixo. 6 vezes x, 6x. É igual a 3 vezes 192. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, 3 vezes 192. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu já posso simplificar esse 6 daqui com esse 3 daqui. Divido os dois lados por 3. Então aqui eu fico com 2 e aqui eu vou ficar com 1 vezes 192. Tudo bem, pessoal? Então o que melhora nisso daqui? Ó? Melhora nossas contas, que agora eu vou ter
2x é igual a 192. E agora esse 2 desce dividindo. X vai ser igual a 192 dividido por 2. Quando eu fizer essa divisão aí, ó, 192 dividido por 2, posso aproveitar até esse rascunho aqui, ó. 192 dividido por 2, baixo 19 por 2, vai dar 9. 9 vezes 2, 18. Para chegar a 19, falta 1. Desceu o 2zinho dali. 12 dividido por 2 vai dar 6. Para chegar a 12, aqui não sobra nada. Tá legal? Então, x é igual a 192 dividido por 2, que é a mesma coisa do que 96. Aí tem que ter muito cuidado. Olha só, 96 o quê, pessoal? 96 minutos, porque o x está na coluna 2 minutos. Então, aqui eu tenho que colocar, ó, minutos. Tá legal? Então, ó, uma vez que eu coloquei 96 minutos, eu olho para as opções e todas elas estão em horas, né, e minutos ou horas e segundos aqui embaixo. Então, eu sei o seguinte, que uma hora possui 60 minutos. Então, eu posso dizer que esse 96 minutos aqui poderia ser escrito como 60 minutos mais 36 minutos. Mudou alguma coisa? Nada, né? 60 mais 36 vai continuar dando 96. Só que os 60 minutos é uma hora. E o 36 minutos é o próprio 36 minutos. Então, o nosso gabarito aí vai ficar sendo... Opa, peraí. Vai ficar sendo 1 hora e 36 minutos. Muito cuidado para você não vir aqui emocionado, ó. 1 hora, aqui, ó. 1 hora e 36, ó. É 36 segundos, tá legal? Então, eu quero 1 hora e 36 minutos. 1 hora e 36 minutos fica sendo a nossa letra A. Foi? Então, regra de 3 simples. O que eu tinha que ter cuidado aqui é com essas colunas, ó. Se aqui eu estou falando de minutos, aqui vai sair minutos. Tá legal? Então, vamos para a próxima questão de hoje. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Opa, olha só, essa próxima questão aqui é perito criminal lá de Minas Gerais. Então é o seguinte, galera, se eu tô vendo aqui que o texto é grande, possivelmente isso daqui é uma regra de 3 composta, tá? De qualquer forma, vamos dar uma lida. Tá dizendo assim, ó. Uma entidade filantrópica fez um levantamento dos serviços prestados em certa região e observou que 1.680 famílias foram atendidas por uma equipe de 12 funcionários em 5 dias de trabalho e 8 horas por dia. Então, eu já vi aí que tem 4 grandezas. Tem 4 grandezas, direto aí, regra de 3 composta, tá? Continuando a leitura. Elaborou um novo planejamento logístico em que as equipes seriam formadas por 5 funcionários que iriam trabalhar 6 dias de 4 horas por dia. Nesse novo planejamento, o número de famílias que serão atendidas por equipe será igual a... Pessoal, o seguinte, ó, lembra, eu falei que aquela primeira eu fiz pela forma clássica e pela forma maceteada. E agora nós vamos escolher uma. Essa daí eu vou fazer pela forma já maceteada para vocês verem que é bem tranquilo, não preciso me preocupar com seta para cima, seta para baixo, grandezas diretas ou inversamente proporcionais. Eu só vou separar aqui as colunas das grandezas e saber quem é o produto. Mas só na leitura já fica bem claro. Olha aqui, ó. Eu tenho 12 funcionários que trabalham 5 dias e 8 horas por dia para alimentar 1.680 famílias. Então, a alimentação das famílias, né, o número de famílias ali alimentadas, que é o nosso produto, que é o nosso objetivo. Então, quando eu falo produto, você entende aí também que eu estou falando de objetivo. Qual é o objetivo desse texto aí? Alimentar as famílias, tá legal? Então, o que não é a alimentação das famílias é o processo, ou seja, o número de funcionários, número de dias e número de horas. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, 12 funcionários, né? Então, vou colocar um Fzinho aqui. 5 dias, então eu coloco um D de dias. Horas por dia, né? Eu vou colocar aqui, ó, H/D, só para que a gente entenda que a gente está falando de horas por dia. E aqui eu vou botar o F de famílias, né? Já tem um Fzinho ali, eu vou botar FA, tá? Aí você vai entender família, que é o produto dessa questão aí. E vamos lá completar os dados. Olha o que eu vou ter, ó. 12 funcionários trabalhando 5 dias, 8 horas por dia, alimentam 1.680 famílias. Aí nós queremos saber, ó, e 5 funcionários? Opa, então aqui é 5 funcionários trabalhando 6 dias, 4 horas por dia, vão alimentar X famílias. Eu não preciso, né, como eu falei para vocês, avaliar quais são as grandezas que são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, porque eu vou fazer pelo macete. E olha aqui como é que fica. Vou traçar aquela minha linha aqui, ó, chego aqui no produto, né, eu já dou uma quebrada para baixo e continuei. Vou fazer a outra linha aqui, agora não vou mudar de cor não, tá? A gente vai ter que ter mais prática agora para poder ganhar tempo. Cheguei aqui
quebrei lá para cima e vi aqui para a nossa direita. O que eu tenho que fazer aqui? A multiplicação dos valores, né, das grandezas que estão na mesma linha. Então aqui, ó, 12, 5, 8 e x. Tá? Eu vou igualar com 5 vezes 6 vezes 4 vezes 1.680. Olha só como é que vai ficar. 12 vezes 5 vezes 8 vezes x. Tudo isso vai ser igual a 5 vezes 6 vezes 4 vezes 1.680. Já ganhamos tempo aqui só de não avaliar se as grandezas são diretas ou inversamente proporcionais. Vamos começar agora as simplificações. Já de cara eu estou vendo, ó, 5 desse lado com 5 desse lado. O que mais eu estou vendo? Ó, o 8 e o 4, eles são divisíveis pelo 4, né? Então 8 dividido por 4 vai dar 2. E o 4 dividido por 4 vai dar 1. Não vou nem colocar, tá? Aqui também, ó, o 12 e o 6, eles são divisíveis pelo 6. Quando eu dividir o 12 por 6, eu vou encontrar 2. E quando eu dividir o 6 por 6, eu vou encontrar 1. O que sobrou pra gente? Aqui embaixo, ó, aqui do lado esquerdo, 2, 2 e o x, né? Então é 2 vezes 2 vezes x, vai dar um total de 4x. E do lado direito da igualdade sobrou apenas o 1.680. Tá aqui, ó, 1.680. Quero saber o valor do x, o 4 que estava multiplicando, agora ele desce dividindo. 1.680 dividido por 4. E 1.680 dividido por 4, isso daqui vai dar 420. Então são 420 famílias alimentadas. Resposta à nossa letra C. Tá? E se você não quisesse pelo macete, não tem problema. É só tirar essa linha branca daqui e conferir. Seta para cima vai conferir de 2 em 2. Número de famílias e horas por dia. Depois número de famílias e dias. Número de famílias e funcionários. Você vai chegar no mesmo resultado aí com certeza. Se quiser fazer assim e não conseguiu, deixa aqui nos comentários que a gente vai solucionar o seu problema. Próxima questão de hoje está dizendo o seguinte. A massa de 500 folhas de papel sulfite, não sei pronunciar isso daqui, tá? É de 4,6 quilos. Se uma pilha dessas folhas tem 6,9 quilogramas de massa, né? Então o número de folhas dessa pilha é... Pessoal, então aqui eu tô vendo que eu tenho número de massa, né? Que é a quantidade, que é o peso, né? A gente poderia falar isso. Peso mais a quantidade de folhas. Então eu só tenho 2 grandezas. Se eu só tenho 2 grandezas, a regra de 3 aí presente é uma regra de 3 simples. Vamos então separar aqui as nossas colunas. Olha aqui, eu tenho número de folhas. Vou colocar aqui já um F, tá? E tenho também a massa delas, né? O quilograma aqui que a gente pode entender nessa questão, que seria o peso. Substituindo os valores, ó, 500 folhas, então tá aqui, ó, 500, pesam 4,6. 4,6. Se uma pilha dessas folhas tem 6,9 quilos, ou quilo embaixo de quilo, né? 6,9. Então o número de folhas dessa pilha o número de folhas vai ficar sendo o meu x aqui. Multiplicar cruzado. Só tem que saber se ele é diretamente ou inversamente proporcional. O x está aqui, ó. Se eu tiver mais folhas numa pilha, essa pilha vai pesar mais ou menos. Olha, se eu tiver mais folhas, a pilha também vai pesar mais. Então as grandezas, né, essas duas grandezas aqui são diretamente proporcionais. Então é só multiplicar cruzado. Vamos fazer essa multiplicação aqui. X vezes 4,6 vai dar 4,6x. E aqui vai ser 500 vezes 6,9. Eu posso colocar aqui 50 vezes 69. Tá bom, pessoal? Aqui, ó, esse zerinho daqui eu já compensei com essa vírgula, tá? Continuando, eu tenho aqui x vai ser igual a 50 vezes 69 dividido por 4,6. Pessoal, tem muita dificuldade para trabalhar com vírgula, né? O que a gente vai fazer? Nós vamos, na marra, tirar essa vírgula daqui. Como que eu faço? Eu tenho aqui uma fração. Eu posso fazer o que aqui embaixo para tirar essa vírgula? Se eu multiplicar o 4,6 por 10, eu vou ter 46. Só que se eu fizer isso embaixo, eu tenho que fazer em cima também. Se eu multiplicar embaixo por 10, eu preciso multiplicar em cima por 10. Então essa mesma fração vai ficar 50 vezes 69 vezes 10. Embaixo eu tenho apenas o 46. Foi? E agora eu faço a conta lá em cima.
Posso simplificar aqui alguma coisa? Posso. Quando eu estou falando assim simplificar, pessoal, se você tiver de posse de uma calculadora, já faz direto. Eu só estou supondo, né, eu estou simulando uma situação da prova. Então, como que eu poderia simplificar isso daqui? Em uma fração, você simplifica quem está em cima com quem está embaixo. Bom, aqui eu tenho 46. Eu vou pegar esse 50 aqui e vou dividir por 2, em cima e embaixo. Dividindo 50 por 2, nós vamos encontrar 25. Olha aqui, ó, 25. Eu vou dividir o 46 por 2 também, eu vou encontrar 23. Dá para simplificar mais? Dá, e olha só, percebe que o 69, ele é o triplo de 23? Então, beleza, eu posso dividir o 69 e o 23 pelo próprio 23. Aqui eu vou encontrar 3 e aqui eu vou encontrar 1. Que beleza, não tenho nem mais denominador aqui nessa fração. Então, não tenho nem mais uma fração, né? Eu tenho somente quem está lá em cima, que é o 25 vezes 3 vezes 10. E de cara aí, ó, 25 vezes 3, 75. 75 vezes 10, 750. Então, nossa resposta aqui é 750. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para que a gente possa debater. Beleza? Próxima questão. Questão da VUNESP está dizendo o seguinte: para organizar o estoque de uma fábrica, 8 funcionários, todos trabalhando com a mesma produtividade, demoram 10 dias trabalhando 6 horas por dia. O número de funcionários com a mesma produtividade dos demais que precisam ser contratados a mais para que esse estoque fique organizado em 6 dias, com todos eles trabalhando 8 horas por dia, é... Bom, então de cara já percebemos aí que é uma regra de 3 composta, tá? Sendo uma regra de 3 composta, agora está na hora de fazer pela forma clássica. Então vamos lá, vamos organizar aqui, né? Tá até dizendo, né? Para organizar, vamos organizar também a nossa resolução. Eu tenho o número de funcionários, que eu vou chamar de F. Eu tenho também dias trabalhados, né? Então eu chamo de D. Que mais eu tenho? Horas por dia, eu vou botar aqui H/D. Tenho mais não, né? Então a pergunta vai ser, ó, o número de funcionários com a mesma produtividade dos demais que precisam ser contratados a mais para que esse estoque fique organizado em 6 dias, trabalhando 8 horas por dia. Beleza, vamos só substituir as informações. Olha aqui, ó, 8 funcionários trabalhando 10 dias, 6 horas por dia. O número de funcionários, ou seja, aqui vai estar o meu X, que vai trabalhar durante 6 dias, está aqui embaixo. E agora 8 horas por dia, está aqui, ó. Vou avaliar se a regra de 3 aí composta, as suas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vou comparar aqui, ó, o número de funcionários. Se eu tiver um número de funcionários maior, para realizar determinada tarefa, eu posso ter uma quantidade de dias menor, tá? Se eu tenho mais funcionários, eu posso ter menos dias de trabalho. Se eu tenho mais funcionários, esses funcionários podem trabalhar menos horas por dia. Então, essas grandezas aqui, elas são inversamente proporcionais. O que eu tenho que fazer? Reescrever aqui colocando tudo para o mesmo lado, né? Todas as setas para o mesmo lado, independente de serem todas para cima ou todas para baixo. Como eu já estou vendo duas para baixo, eu vou botar essa daqui para baixo também. Como é que é isso? Vou pegar o 8 que está em cima, boto embaixo, e o x que está embaixo, jogo lá para cima. Vai ficar x, 8, e aqui eu mantenho, ó, 10, 6, e aqui eu também mantenho 6 e 8. Vou escrever isso daqui agora na forma prática para que a gente possa solucionar esse probleminha aí. Como é que eu resolvo uma regra de 3 composta? Vou pegar a coluna que tem o x e escrevo como fração, x sobre 8. E vou igualar a multiplicação das demais frações, 10 sobre 6, que vai multiplicar 6 sobre 8. Já posso simplificar direto aqui esse 6 com esse 6. Aqui eu vou ter 10 e o 8. Quem tiver facilidade, pessoal, quando está de lados opostos da igualdade, você simplifica, é na mesma direção, tá? Então eu já posso cortar esse 8 com esse 8 daqui. Vou supor que a gente não tenha enxergado isso, não tem problema. O que fica aí pra gente é o x sobre 8 vai ser igual a 10 sobre 8. Multiplicando isso daqui cruzado, eu vou ter 8x é igual a 8 vezes 10, que vai dar 80. Então, x vai ser igual a 80 dividido por 8, que dá 10. E agora você deve estar se perguntando, né? Caramba, x igual a 10, aqui não tem nenhum 10. Muito pelo contrário, né? Está até distante do 10 aqui. Pessoal, não tem problema algum, a gente não está errado, não. Olha a perguntinha, ó. O número de funcionários com a mesma produtividade dos demais que precisam ser contratados a mais. Pessoal, contratar a mais. Eu preciso de 10 funcionários. Quantos que eu tenho?
Eu tenho 8. Então, quantos eu preciso contratar a mais? Eu preciso contratar a mais 2 funcionários. Tudo bem? Então, cuidado aí para não cair na pegadinha. A questão seria muito cruel com você se tivesse aqui uma das opções igual a 10. Possivelmente você ia fazer a questão certinha, pelo menos os cálculos, e marcar o 10 se você não tivesse concentrado na questão. Então, muito cuidado, pessoal. Acabou de encontrar a resposta, dá uma lida de novo na pergunta, pelo menos. Foi? Então, continuando aí, qualquer dúvida lá nos comentários. Iniciando a leitura. 4 operários levam 2 horas e 20 minutos para fabricar um produto. Se o número de operários for inversamente proporcional ao tempo para a fabricação, em quanto tempo 7 operários fabricarão o produto? Pessoal, então eu tenho aqui, ó, grandezas. Eu tenho tempo, né? Que está aqui, ó. Está em horas e minutos, a gente vai ter que corrigir isso daqui. E tenho também o número de operários. Se eu tenho tempo e o número de operários, só tenho 2 grandezas, essa regra de 3 ela é simples. E já sei que ela é inversamente proporcional, porque o programa já fala isso, né? Já ajuda a gente aí de não ter que precisar saber se é diretamente ou inversamente proporcional. Essas 2 grandezas já está falando aqui. Então eu tenho aqui o número de operários, eu vou chamar de O, e eu vou botar aqui também um T de tempo. Só tenho que ter cuidado porque está misturado horas e minutos. Tá legal? Vamos lá completando isso daqui. O problema diz 4 operários, então aqui eu vou colocar 4, trabalhando 2 horas e 20 minutos. Pessoal, eu vou passar tudo isso daqui para minutos, tá legal? Quando eu passo para minutos, ó, 1 hora tem 60 minutos, então 2 horas vão ter 120 minutos. 120 minutos das 2 horas, mais esses 20 minutos soltos aqui, vão dar 140 minutos. Tá legal? Passei tudo para minutos. É muito mais fácil pegar 2 horas e 20 minutos, passar para minutos, do que 2 horas e 20 minutos e passar para horas. A gente já tem uma fração aí, não é tão legal assim. Continuando. Em quanto tempo... Opa, então eu quero saber aqui, ó, o meu Tzinho, né? Em quanto tempo 7 operários fabricarão o produto. Aqui eu vou ter 7. O programa já diz aí que essa regra de 3 ela é inversamente proporcional. Se não falasse isso, ó, não tinha problema. Quanto mais operários eu tenho trabalhando, né, menos tempo eu gasto. De qualquer forma, o programa já falou, eu vou inverter uma das 2 colunas. Então, 4 e o 7 eu vou manter a mesma coisa, jogo o x para cima e o 140 para baixo, tá? E multiplico o cruzado. Ou simplesmente vai multiplicar na mesma direção, ó. 4 vezes 140 é igual a 7 vezes x, sem problema algum. Então, multiplicando isso daqui, eu vou ter 7 vezes x, 7x, é igual a 4 vezes 140. Eu vou deixar assim, porque eu já estou maldando aqui que vai ter uma simplificação legal para a gente fazer. Pessoal, isso daqui é a mesma coisa ó, que você multiplicar 4 vezes 140 vai ser igual a 7 vezes x, tá bom? Eu só inverti aqui para dizer que elas são inversamente proporcionais, não que você precisava passar por esse ponto aqui. Já pode sair daqui para cá para baixo direto. Deixei aqui o 4 vezes 140 porque eu percebo que o 7 e o 140 são divisíveis pelo próprio 7. 7 dividido por 7 vai dar 1. 140 dividido por 7 vai dar 20. Como é que eu sei isso? Eu pensei só no 14, eu não pensei no 140. E 14 dividido por 7 vai dar 2. Com o zerinho que ficou ali que eu não mexi, por isso que eu deixei 20. Então o que sobra aí, ó, x é igual a 4 vezes 20. E direto, 4 vezes 20 vai dar 80. Se eu estou falando de tempo e eu passei tudo para minutos ali, eu tenho aqui, ó, 80 minutos. 80 minutos são quantas horas? Olha, 80 minutos pode ser escrito como 60 minutos mais 20 minutos. Por que eu faço essa separação? Porque eu sei que em 1 hora tem 60 minutos. Então, onde eu escrevo 60 minutos, eu leio 1 hora. Tá? Então, 1 hora e 20 minutos é o nosso gabarito. 1 hora e 20 minutos. Isso daí fica sendo a nossa letra B. Tá legal? Então, mais uma questão concluída. Qualquer dúvida é só sinalizar. Próxima questão aqui, ó. Pelo tamanho, eu já sugiro que deva ser uma regra de 3 composta. E se for uma regra de 3 composta, agora está na hora da gente fazer pelo nosso macete mais uma vez. Vamos dar uma lida. A questão da VUNESP. Um grupo de 6 alunos precisa preparar uma maquete para um trabalho escolar. Após 4 horas de preparação, eles fizeram apenas 2/9 do trabalho e, por conta da complexidade da tarefa, o professor autorizou a entrada de mais 2 alunos nesse grupo. Se todos os 8 alunos estivessem trabalhando juntos desde o início, a maquete ficaria pronta em um número total de horas igual a... Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui número de alunos, eu vou colocar um azinho. Eu tenho também o número de horas que eles
trabalham, tá? O que mais que eu tenho aqui? Só isso, né? Não, tenho também a maquete, né? Vou colocar aqui, ó, M de maquete. Então eu já sei que o meu produto é a construção da maquete. Já está até separado aí, processo e produto. Então vamos lá, vamos preencher. Vamos lá, então aqui eu vou botar 6, né? Foram 6 alunos. Eles trabalharam aí 4 horas. Só que eles não fizeram a maquete inteira não, eles só fizeram 2 nonos, tá? Então eu vou botar aqui, ó, 2 nonos, tá? O problema está dizendo isso, ó. Fizeram apenas 2 nonos. E por conta da complexidade da tarefa, o professor autorizou a entrada de mais 2 alunos. Olha, são mais 2 alunos. Quantos alunos eu tenho agora? Eu vou ter 8. Se todos os 8 alunos estivessem trabalhando juntos desde o início, a maquete ficaria pronta em um total de horas igual a... Olha, ele quer saber o total de horas. Então aqui vai ser o X. E se foi feito 2 nonos, eu queria que fosse feito uma maquete, né? Então aqui eu coloco umzinho. Tudo bem? Então, regra de 3 composta, vamos lá para o nosso macete. Vou traçar a linha aqui, ó. Processo, quebrei aqui no produto. Mesma coisa aqui, ó. Processo, quebrei lá em cima pro produto. É uma fração, né? Ficou um pouquinho para baixo aqui. Vamos fazer as multiplicações agora, ó. 6 vezes 4 vezes 1. Mesma linha, né? 6 vezes 4 vezes 1. Vai ser igual a 8 vezes x vezes 2 nonos. Então, ó, 8 vezes 2 nonos, tá? Vou deixar o x ali pro final, vezes x, tá? Posso mudar a ordem aqui, porque a ordem dos fatores não altera o produto em uma multiplicação, obviamente. O que eu posso fazer aqui, ó? Dividir o 4 e o 8. Simplificando eles, 4 dividido por 4 dá 1, não vou nem colocar nada ali. 8 dividido por 4 vai dar 2, tá legal? Então, o que sobrou pra gente, ó? 6 vezes 1 e aqui 2 vezes 2 sobre 9. E, obviamente, vezes o x também, né? Dá para simplificar ainda. O 6 com esse 2 aqui, ó. O 6 com 2 são divisíveis por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, agora sim, eu vou colocar o que sobrou aqui em cima. Do lado esquerdo da igualdade é o 3 vezes 1. Vou colocar apenas o 3. Vai ser igual, desse lado aqui, ó, vai ficar apenas o 2 vezes x. Tá legal? Então, 2x... sobre 9. Para resolver isso, eu vou pegar esse 9 que está dividindo, jogo ele para o lado esquerdo, ele vai multiplicando. 9 vezes 3 vai dar 27. 27 é igual a 2x. O 2 que multiplica desce dividindo, então eu tenho que x é igual a 27 dividido por 2. Vamos lá para o rascunho, ó. 27 dividido por 2, eu sei que vai dar 13. Porque 13 vezes 2, 26. Para chegar a 27, falta 1. Não dá para dividir, acrescento um zero, acrescento uma vírgula lá. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. Para chegar a 10 não falta nada. Então, 13,5. E se é 13,5, nós já temos o gabarito, que vai ficar sendo a nossa letra D. Beleza? Então você percebe que se eu fizer por esse macete aí sempre, vai bem mais simples, pessoal. O que você pode estar pensando agora, ou então um pouco confuso, são nessas simplificações. Isso tá de boa, tá? Pode acontecer. Se você não tem segurança para fazer na hora de uma prova, pessoal, vai fazer isso daqui mesmo, sem as simplificações. Olha aqui, você ia multiplicar o 6 vezes o 4 vezes o 1. 6 vezes 4 vai dar 24, vezes 1 é o próprio 24. Então ficaria aqui, ó, 24... é igual a 8 vezes 2 vezes x, daria 16x. Tudo isso sobre 9. Aí aqui poderia simplificar, poderia. O 24 e o 16 são divisíveis por 8. Poderia fazer isso daqui ou não. Se você não fizesse, é pegar o 9, vai jogar para lá para cima multiplicando, 24 vezes 9, vai ver quanto é que dá, e no final divide por 16, que com certeza vai dar 13,5. Tudo bem? De qualquer forma, vamos continuar aqui. Questãozinha aqui da FGV está dizendo o seguinte, ó. Um carro faz 66 km com 12 litros de combustível. Mantida a proporção do consumo, quantos litros de combustível serão necessários para percorrer 27,5 km? Tenho apenas duas grandezas, tenho uma regra de 3 simples. Então, olha aqui, ó, eu tenho quantidade de quilômetros e litros, né, consumidos. Vamos lá, 66 km, então vou botar o 66 aqui embaixo. Quantidade de litros, né? Ele consumiu 12 litros. Mantida a proporção, né? Quantos litros de combustível? Opa, então meu X vai estar aqui. Serão necessários para percorrer 27,5. 27,5.
essas grandezas aqui, elas são diretamente proporcionais. Percebe o seguinte, ó, se eu tiver mais litros de combustível, eu vou conseguir andar mais quilômetros, não é isso? Se eu tenho mais litros, eu ando mais quilômetros e é isso. Multiplicando então cruzado isso daqui, eu tenho 66x vai ser igual a 27,5, ó, 27,5 vezes 12. Vezes, né, 12. Aí você que sabe, ó, quer simplificar o 66 com 12 porque ambos são divisíveis por 6? Fica à vontade, que é o que eu vou fazer agora. Ó. 66 dividido por 6 vai dar 11. 12 dividido por 6 vai dar 2. Então eu tenho desse lado aqui, ó, 11x é igual a 27,5 vezes 2. Vamos lá para o rascunho aqui, ó. 27, vou botar aqui, ó. 27,5 vezes 2. Eu vou ter 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 7, 14, com 1, 15. Vai 1 também. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. A vírgula tem uma casa decimal, então eu coloco aqui também, vai dar 55. Então, para descobrir o valor do x, que é a quantidade de litros de combustível, eu vou pegar o 55 e vou dividir por 11. 55 dividido por 11 vai dar 5. 5 litros. Então, tá aqui, ó, letra B, o nosso gabarito, questão da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Pessoal, então, por hoje é isso. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai conseguir resolver de uma outra maneira. Tudo bem? Um abraço do professor Reinaldo Amirato.